Pessoal, boa noite. Nós estamos aqui numa aula do terceiro período de administração da nova faculdade em Contagem, da disciplina Teoria Contemporânea da Administração. E hoje vamos falar a tendência ou para onde vai a TGA. Nós sabemos que a Teoria Geral da Administração é uma disciplina de todos os cursos, né, da área de gestão. E o interessante é que a cada dia que passa, a administração tem evoluído. E essa evolução ela se dá muito a respeito das tecnologias, daquilo que o mundo hoje ele interage, e a gente tem que saber acompanhar todo esse processo, porque tudo isso mexe com as nossas organizações. E por isso, vou passar um panorama aqui relacionado a para onde que está indo essa TGA, para onde que está indo a administração. Tem algumas coisas que nós já falamos, algumas vão ser simplesmente para a gente relembrar, outras, de fato, vão ser necessário nós darmos uma ênfase para que possamos compartilhar aqui sobre esse conhecimento. Vocês têm toda a liberdade, se vocês tiverem alguma dúvida, perguntar, até prefiro que vocês participem, para que a aula seja uma aula mais dinâmica, tá bom? Então, o título da nossa aula é esse: para onde vai a TGA? Vocês me desculpem que a minha câmera está dando um problema aqui técnico, vou tentar resolver até a próxima aula. Estava travando com os primeiros alunos que entraram na sala e resolvi, então, tirar minha câmera, mas postar aí aquilo que é importante para a nossa aula, tá bom? Então, iniciando essa parte para onde vai a TGA, a gente inicia falando da década de 70, né? Já é uma década que está um pouco, né, próximo, relativamente próximo de nós. Talvez alguns aí de vocês possam ter nascido na década de 70. Às vezes nós temos alunos aí mais velhos, né? E aí, na década de 70, a gente teve uma ênfase relacionada à tecnologia e ambiente, e nós estudamos a teoria da contingência falando que nada é absoluto, né? Tudo é relativo e muito relacionado também a um plano B. A contingência significa que nós precisamos pensar numa situação onde possa nos resguardar e possa resguardar o sucesso dessa organização. Então, sobre essa contingência, a gente vai falar sobre tarefa, a gente vai falar da estrutura organizacional, das pessoas e tecnologia. Resultando, tá aí um sinalzinho aí de igual, né? Com uma função ambiente. Então, tudo isso está dentro do ambiente. Então, a gente fala que o ambiente ele é um sistema orgânico. Quando a gente fala de orgânico, né, organização, fala de algo vivo, né? Nós temos um organismo que é vivo, né? Nós temos, então, essa interação viva dessa organização, ou seja, dessa empresa. E aí também fala sobre um complexo interrelacionamento entre as variáveis organizacionais internas e dessas com o ambiente. E aí, pessoal, a gente ainda na teoria da contingência, a gente vai ter um ambiente geral, que é um ambiente no qual consta, né, tudo isso que nós estamos falando, situações tecnológicas, parte de lei, normas, regulamentos, políticas, situações econômicas, variações de câmbio, às vezes, micro e macroeconomia, agora com essa pandemia, realmente afetou a macroeconomia, né? Macroeconomia eu falo de algo bem mais geral, bem mais estratégico, né? Também as partes ecológicas que envolvem um ambiente geral e as culturais também, né? Culturais, sociais, isso tudo envolve o ambiente no qual nós vivemos. Vocês acreditam que a criação ou a cultura de um funcionário ele pode afetar a organização? O que vocês acham? Acham que pode? Vocês acham que a maneira de administrar ou a maneira no qual você faz a estratégia organizacional pode também afetar outros mercados, outros negócios? E, de fato, a resposta é que pode sim afetar. Nós temos eu já tive uma disciplina, não me lembro se foi no mestrado ou se foi em alguma pós que eu fiz,
que foi etiqueta empresarial. Essa disciplina falava da maneira que nós devíamos portar com, por exemplo, com negociações feitas principalmente fora do Brasil. Então, tem algumas culturas que permitem que você, a uma negociação, você almoce, você negocie comendo, né? Ou almoçando, ou jantando. No Brasil isso é muito comum. Você vai fazer alguma coisa, alguma negociação, você chama a pessoa para comer. Dizem que isso abre o humor da pessoa, que é algo mais interessante para relacionar. Tem alguns países que, se você chama a pessoa para almoçar no momento de uma negociação, eles entendem que você quer barganhar, né? Quer ter algum tipo de proveito dentro daquela situação. Então, isso vai muito relacionado à cultura, né? Tem umas culturas que apertam as mãos, tem outras culturas que não, mas nesse momento de pandemia, né, ninguém está apertando a mão de ninguém, né? Isso já virou agora até uma máxima aí, né, dentro dessa questão de etiqueta, mas existe sim situações que podem afetar o ambiente da empresa. Quando a gente fala de ambiente de tarefa, é tudo que é relacionado ao seu trabalho. Fornecedores, clientes, concorrentes, entidades que regulamentam ali aquele tipo de segmento. Por exemplo, aqui em Belo Horizonte, a conta de energia é administrada ali pela CEMIG, né? Contagem da mesma maneira. E dessa forma, se você não concorda com algo relacionado à sua conta de energia, você tem ali uma entidade reguladora chamada ANEEL, que você pode abrir chamados, abrir ali solicitações para verificar a sua insatisfação com a sua prestadora de serviço. Então, isso se chama entidade reguladora, tá bom? Então, como também na telefonia, a gente tem a Anatel e assim por diante. E aí a gente fala aqui embaixo também sobre os impactos do ambiente. A gente tem a parte tanto de integração das teorias mecanicistas e orgânicas. Mecanicistas, vocês lembram de qual teoria que a gente está falando aqui? Dessa parte mecanicista? Participa da aula aqui também um pouquinho. Quando a gente fala de mecanicista, vocês lembram de quê? Vamos, pessoal. Tenho 14 pessoas na sala. Vou aguardar pelo menos uma se manifestar. A pergunta foi a seguinte, Denner. Eu perguntei, quando a gente fala sobre integração de teorias, aí está aqui escrito mecanicistas e orgânicas. As orgânicas a gente está entendendo que é essa parte da contingência, relações humanas, mas quando a gente fala de teorias mecanicistas, a gente está falando de quê? O Felipe já está começando a responder aí, falando que é de tempos e movimentos, que é a teoria lá relacionada a Taylor, ok? A teoria relacionada a Ford, né? Então, são teorias que entram nessa parte mecanicista e que é bem diferente dessa teoria orgânica, como nós estamos falando aqui no nosso slide, ok? E aí, pessoal, falando então dessa integração, é muito importante que a gente tenha essa integração, até porque muitas empresas ainda hoje usam técnicas mecanicistas, né? Tem muitas indústrias que têm essa estratégia devido ao seu tipo de negócio. Por exemplo, montadoras de veículo se parece muito com as teorias mecanicistas. E pessoas e empresas mais relacionadas à gestão de pessoas, a parte mais de prestação de serviço, focam muito nessa parte orgânica, tá? Esse último ponto que está escrito aqui, integração de novos enfoques, aqui vai mostrar a integração de tecnologia da informação, que nós falamos muito a respeito disso, tudo é tecnologia, nós vamos precisar de adequar esse meio, né, de trabalho, de maneira,
Também da qualidade total, que nós já falamos também, a qualidade é um requisito, né, solicitado pelo cliente. Falamos também um pouco sobre reengenharia, que é, né, a construção de novos modelos, a reconstrução aí de novas maneiras de trabalho. E aqui está um termo novo, talvez para você, chamado readministração. É como se fosse reengenharia, mas ao invés de você construir alguma coisa, você vai estar construindo a questão da gestão, né? Você vai estar se reinventando, você vai estar colocando ali novas estratégias de trabalho aí relacionado à empresa, ok? E aí, pessoal, falando sobre cada enfoque desse, quando a gente fala de tecnologia da informação, a gente está falando de computador, de televisão, de dados em nuvem, a gente está falando de informações hoje que são essenciais para o desenvolvimento da empresa. Eu estou agora com uma nova demanda agora de trabalho relacionada a marketing digital. Antes, a gente só tinha simplesmente o marketing, e hoje em dia, a cada dia que passa, nós vemos que o marketing digital é uma tendência que veio para ficar, e é uma maneira que nós não conseguimos deixar de considerá-la mais, né? Quando a gente fala de marketing digital, a gente vai falar de uma nova estratégia de comercialização, que não é necessariamente uma comercialização como se fosse um e-commerce, que é um comércio digital, mas é uma comercialização que tudo envolve essa parte tecnológica, né? Aqui o Denner falou que entra naquela teoria que o operário fica parado e que tem uma esteira. Essa teoria é de Ford, tá? Teoria de Ford e da esteira rolante foi o grande evolução dessa teoria. Sim, essa também entra na parte mecanicista, tá, Denner? Então, continuando aqui, a parte da tecnologia da informação é tudo que envolve esse mundo tecnológico. Inclusive, tem mudado até conceitos como esse que eu acabei de te falar de marketing digital. Aí você fala, professor, não existe outro tipo de marketing a não ser digital? Olha, na época que eu estudei administração, o marketing digital era algo muito precário, né? Isso foi em 2004, né, que eu fiz meu curso de administração. Agora, hoje se fala muito em marketing digital, mas para que exista o marketing, precisa existir também estratégia, né? Então, se a gente tem uma estratégia bem desenhada, a maneira que essa estratégia vai ser executada vai ser através do marketing digital. Então, eu vejo aí muitas pessoas querendo se aventurar pelo marketing digital, pessoas que talvez nem têm formação acadêmica e muito menos é administrador. E eles vão ter uma grande dificuldade, porque eles podem até aprender a usar Google AdWords, impulsionamento de Facebook, Instagram, LinkedIn e várias outras possíveis ferramentas aí que estão disponíveis a todos nós. Mas a questão é, qual que é a estratégia de venda dessa empresa? A tecnologia da informação, ela está aí para ser utilizada, mas necessariamente precisa de uma estratégia por trás disso. Quem te disse que o seu cliente, por exemplo, está no Facebook, ou que seu cliente ele está no Instagram? Eu tenho, como eu disse para vocês, uma clínica de idosos, né, um asilo para terceira idade, que tem a partir de 60 anos. Então, se você parar para pensar, o meu cliente final, que é o idoso de 60 anos, provavelmente ele não está em nenhuma rede social. Ele não está. Então, como que eu chego até esse meu cliente? Então, eu posso até chegar, através do marketing digital, no neto, né, desse idoso, talvez no filho desse idoso, mas no idoso em si é pouco provável que eu chegue. Você fala, professor, você não conhece, minha mãe já está com 60 anos e fica na rede social o tempo todo. Ok, essa é uma realidade que eu te falo que minha mãe também já está com 69 anos, mas minha mãe, ela gosta e fica o dia todo lá, mandando beijinho, figurinha pro povo. Mas não é a realidade de todo mundo, né? Não é a realidade da maioria, inclusive, dos idosos. Né? Então, é um fator que precisamos considerar, né, sobre essa tecnologia da informação. Dúvidas até aqui?
Alguma questão que vocês queiram ressaltar? Para mim tá tranquilo. Então, bora. Qualidade total, nós falamos também na nossa aula, né, sobre qualidade total. Falamos que qualidade total é uma teoria bem interessante. Nós falamos sobre até auditoria dessa parte de qualidade total. Investimos bastante nessa parte, né, de como que funciona. Falamos também um pouco sobre a ISO 9001, né, que a gente falou que existe a família 9000, né, que a 9001 é uma norma auditável, e essa norma, né, essa teoria da qualidade total, ela veio para o aprimoramento, né, de todas as relações entre cliente e fornecedor. Né? Então, isso faz com que as empresas tenham um enfoque muito pautado em atendimento aos requisitos que o cliente deseja. Esse cliente pode ser seu cliente final ou o cliente que te contratou, tá? Então, essa é uma teoria interessante que nós precisamos levar em consideração e até hoje é muito demandado dentro das organizações, tá bom? Se tiver dúvida, pode falar. E vamos falar também sobre reengenharia. Reengenharia, nós também já conversamos em aulas anteriores, né? Então, aqui tem um conceito que é repensar o fundamental e a reestruturação radical dos processos empresariais que visam alcançar drásticas melhorias em indicadores críticos e contemporâneos de desempenho, tais como custos, qualidade, atendimento e velocidade. Essa definição encerra 4 palavras-chave, que é fundamental, radical, drástica e processos. Isso tudo envolve reengenharia. Isso é interessante nós comentarmos, porque reengenharia sempre é vista com um olhar muito negativo, né? Mas ela não é negativa, ela tem grandes benefícios para a sua organização. Claro que uma vez aplicada a reengenharia, pode ser que você tenha algum tipo de redução, mas é necessário se falando de melhoria da própria empresa, tá bom? Se dúvidas também podem falar. Falando sobre readministração, esse termo readministração vai ser uma maneira contemporânea de gerir as organizações, né? Então, para quê? Onde que a gente quer chegar? Qual o resultado que eu quero alcançar? Eu preciso ser eficiente, que é produtiva, eu preciso ser eficaz, que vai atingir resultados e mais rápido, né? Efetivas, que vai ter responsabilidade pública, que vai ter ética no seu desempenho, né? Então, quando eu falo de efetiva aqui, eu estou me lembrando da barragem de Brumadinho que estourou lá. Ela não foi efetiva porque não teve responsabilidade pública. Então, isso é um fator importante. E precisa ser também relevante. Quando eu falo de relevante, indivíduos satisfeitos, recompensados pelo que fazem. Não necessariamente, pessoal, recompensa, a gente fala de salário, tá? A gente sabe que a gente já estudou nas teorias aí comportamentais, as teorias humanas, que vai falar sobre recompensas também sociais, tá bom? Não necessariamente a gente fala de uma recompensa que é uma recompensa em dinheiro. Até porque você acha, é uma pergunta agora, você acha que você consegue motivar alguém pelo dinheiro? Você aumentando o salário dessa pessoa? O que você me fala? Com certeza. Principalmente, um exemplo é comissão. Uma certa vez o meu tio precisava de comprar um pneu que a promoção ia acabar no dia. Só que ainda era 5 horas da tarde, ele só não tinha mais caminhoneiro para entregar. O Hum, funcionário, né, da empresa. Não hum, tinha mais caminhoneiro para entregar. Aí meu tio queria comprar com ele, mas para ele entregar no dia seguinte. Aí o rapaz falou que não ia ser possível, porque até a entrega tinha que ser no dia, senão ele já ia ter que pagar o valor fora da promoção. Só que o meu tio queria comprar no dia certo. E o que, certo. que a gente percebeu? O que, que a gente julgou, né? Nós não sabemos. Que a gente comentou assim, que se ele, provavelmente, se ele ganhasse comissão, ele não ia querer perder aquela venda de jeito nenhum. Então, assim, ia ser um incentivo a mais até para ele garantir a venda. E um outro exemplo é aquelas Uhum. pessoas que
quando trabalham também por comissão e às vezes compartilham até na rede social, se a empresa não importa, compartilha o trabalho até nas redes sociais pessoais, para os amigos, colegas, parentes ver e conseguir por meio deles venda, às vezes se não tiver eles não tiver acesso à ferramenta da empresa, né, o Instagram da empresa, eles podem usar até o Instagram deles mesmos para vender. Então, assim, se ele for motivado pelo dinheiro, com certeza ele vai usar o Instagram para conseguir mais vendas. Mas se ele tiver ali o salário dele fixo e só sem nenhuma motivação, acredito que não. Acredito que só pelo salário dele ele não vai ser tão motivado como se ele estivesse recebendo mais. Não sei se deu para entender. Ok, Vitória, mas então você está vinculando a motivação no salário, assim, tem como motivar através do salário, é isso que você falou? Sim, isso mesmo. Tá bom, ótimo. O que mais, pessoal? Alguém concorda com a Vitória? Quem cala consente. Se você não falar, eu estou entendendo que você está concordando. Mas se você tem alguém que discorda, sim, acha que a motivação não é somente pelo salário, ou é exclusivamente pelo salário, ou não tem nada a ver com salário? Mas eu acredito também que não só o salário, professor. Eu acho que o dinheiro também é uma forma de motivar, mas tem outros meios também. Eu acho que essa questão de motivação vai também da valorização, sabe? Não só a questão financeira, mas, tipo assim, do funcionário assim, importante, sentir que ele faz diferença, da questão de ter respeito também dentro da empresa, dele ter alguma autonomia, de, sei lá, sabe, alguns métodos que algumas empresas atualmente hoje usam para poder mostrar isso, sabe? Porque não, a gente tem uma rotatividade de emprego muito grande, eu acho que essa questão da satisfação pessoal entra muito mais, dependendo da situação, do que a questão do lucro mesmo, sabe? Não adianta pra mim, né? Ganhar muito dinheiro se eu não estiver feliz com o que eu estiver fazendo. Ok, Rafael. Alguém mais quer contribuir para eu poder falar a respeito disso? Eu achei que eu tinha Você falado tinha isso no citado até a questão do funcionário do mês, uma vez. Foi mesmo, Jefferson. Citei mesmo. Então, pessoal, se tratando de motivação, como essa matéria não foi eu que lecionei, isso no reconhecimento é tudo. Ok. Então, pessoal, o que acontece relacionado a isso? Eu não dei a matéria para vocês de relações humanas, apesar de eu ter dado uma introdução lá na sala de aula, falando sobre as teorias que já tinham passado e tipo uma revisão, né, daquilo que vocês estudaram, mas eu não consegui entrar nessa teoria porque não é matéria da nossa disciplina. Mas quando a gente fala de motivação, a motivação ela não é gerada por dinheiro, ela não é gerada por reconhecimento, ela não é gerada por nenhum fator externo, não é gerada. Esses fatores externos que vocês comentaram, eles influenciam que a pessoa se motive, porque a motivação ela é algo interno, ela não é externo. Vou te dar um exemplo. Tem empresas que são muito boas para se trabalhar. Se você for citar algumas aí, por exemplo, a Vale é uma empresa considerada uma empresa muito boa para trabalhar. Tem pessoas que deixam de ganhar o que ganham no mercado, sei lá, não sei quanto que, talvez eu conheço até uma professora que deixou de ganhar um valor interessante aí no mercado para poder ser funcionário da Vale. E eu perguntei, falei, e aí, por que você está fazendo isso? E ela disse, falando, não, primeiro que eu sempre quis trabalhar na empresa, segundo que existe um reconhecimento interessante, eu posso fazer plano de carreira lá, e tem 13º salário, tem 14º salário, tem ajuda de curso, tem benefício de um tanto de coisa. E se você pensa, né, de uma pessoa que trabalha, por exemplo, na Vale, ela tem um bom salário, ela tem benefícios, ela tem uma série de coisas. Por que que tem pessoas que saem da Vale insatisfeitas? Eu conheci também uma outra pessoa que trabalhava na Vale,
mas que saiu da Vale para fazer algo que ela quis fazer, algo que ela, sei lá, que deixasse ela feliz. Por que eu estou te dizendo isso? Porque se fosse por causa do dinheiro, reconhecimento e benefício, ninguém nunca ia sair da Vale, ninguém nunca ia sair de uma Petrobras, ninguém nunca ia sair de uma empresa, de uma Google, de um Facebook, de uma empresa como essas, que a gente sabe que tem todos esses benefícios, tanto salarial, tanto de recompensa. Mas por que as pessoas, é de uma quantidade menor, eu sei, mas por que essas pessoas saem? Já que a motivação seria em meio disso. Então, não faria sentido. E outro exemplo que eu te dou é que se você decidir, se tiver acontecido alguma coisa na sua vida pessoal, ou de você ter, sei lá, talvez rompido um relacionamento, ou perdido um ente querido né, que te baqueou, se você decidir sair da sua casa sem abertura com ninguém, de rir, de brincar, você pode ser a pessoa mais descontraída do universo. Se você sair da sua casa decidido a não se relacionar, deixa eu te contar, você não se relaciona. Pode ser a piada mais legal do mundo, pode ser pessoas que você, né, gostava tanto, mas mediante aquilo que você se trancou, você não consegue ter ali êxito, né, nessas investidas aí né, de relacionamento. Então, a motivação é um fator interno. É claro que nós podemos ser influenciados, né, para gerar motivação. Eu tive uma funcionária recentemente que ela estava trabalhando em uma das empresas e ela era secretária e a empresa é na área de saúde e o máximo que a gente conseguiria deixar naquela clínica era o cargo de secretária, que era o cargo mais administrativo que a gente tinha ali. O resto ia ser faxineiro, cozinheiro, né, e outros trabalhos relacionados à área de saúde. E eu tenho percebido uma postura ruim, negativa nessa pessoa, e eu chamei para conversar. Falei, o que está acontecendo? Né? O que está te incomodando e tudo? E engraçado que a resposta foi essa. Eu não tenho perspectiva de crescimento aqui, né? Eu não tenho para onde ir. Aí eu até perguntei, você quer ir para a área da saúde? Não me interessa. Você quer estudar alguma outra coisa? Não, também não. Uai, tipo, você não quer fazer nada, mas você não está vendo o crescimento? E a pessoa falou, eu não estou vendo, não quero e tal. Então, ou seja, esse exemplo que eu estou te contando é para te mostrar que mesmo a pessoa não tendo estudo suficiente, mesmo não tendo tanta qualificação, ela pode, e ter um emprego bom relacionado ao nível que ela, né, pode oferecer para a empresa, ela teoricamente teria que achar esse tipo de serviço muito bom, porque ela não tem estudo, ela não tem perspectiva, não tem várias outras coisas. Então, era para ser bom, mas a pessoa estava desmotivada. Então, isso aconteceu por causa de algo interno. Ela entendeu que, sei lá, ela poderia ganhar mais, ela poderia ser melhor aproveitada, ela poderia fazer muitas outras coisas. Então, isso é um fator que a gente precisa entender. Realmente, a motivação ela é interna e nós podemos ser influenciados por outras coisas, como salário, como esse tipo de coisa. Nesse exemplo que eu te falei dessa funcionária que eu tive, se eu aumentasse o salário dela, né, tipo 50% do valor que ela ganha, né, se eu aumentasse, ia ser muito bom. Ela ia ficar feliz, sem dúvida nenhuma, talvez ia se motivar, mas eu te garanto que isso não seria algo permanente, isso seria momentâneo. Isso era até que ela adaptasse a vida dela para o nível de vida que ela agora está ganhando mais, as insatisfações iam voltar a permanecer, porque a motivação ela era interna, ela é interna, ok? Dúvidas nisso, pessoal? Querem contestar? Querem não concordar? Então vamos lá. As influências da TI. Quando a gente fala de influências da TI, é aquilo que ela impacta no nosso dia a dia. Vocês concordam que a influência pode ter dentro da compressão do espaço?
Você concorda que a UTI pode ter gerado mais ou menos espaço para uma determinada organização? Isso já considerando escritórios virtuais, maquinário que antes era utilizado e hoje não é mais, e várias outras coisas, né? Então, hoje, e principalmente com essa pandemia, podemos trabalhar na nossa casa, no nosso espaço, utilizando a nossa internet, o nosso computador, né? Então, isso é as influências da TI. Questão também de compressão de tempo, ou seja, o nosso tempo parece que rende mais hoje, porque você está com o celular a todo momento, você resolve o problema pelo WhatsApp, você manda foto de alguma coisa que você precisa, você pode fazer muitas coisas, né? Então, essa compressão do tempo é verdadeira também. A questão também da conectividade, você está conectado a todo o momento. É meio difícil acontecer isso, mas se você sai de casa e esquece o celular na sua casa, muitos voltam, né, para buscar o celular porque não conseguem ficar um único dia sequer sem o telefone. Já aconteceu com você? Ou você consegue ficar sem celular? Eu já voltei para buscar, não consigo ficar sem. Essa é uma realidade muito nossa, né? Eu já voltei várias vezes, não tem jeito. Imagina, eu uso o telefone para olhar a hora, para poder ligar, para fazer um tanto de coisa. Parece que já é um membro do meu corpo, sabe? É, Pagar a conta. paga Pagar, conta, faço tudo pelo celular, então imagina. é, bem isso, bem isso. Pois é, não tem jeito mesmo, né, Lucas, ficar sem. O celular da minha esposa estragou, eu precisei de comprar outro nessa pandemia e tive dificuldade de comprar. E aí tive que comprar pela internet para mandar entregar numa loja próxima da minha casa para eu buscar. E realmente, mesmo que você não tenha tantos compromissos como é o caso da minha esposa, que, né, basicamente fica por conta da minha filha, ainda assim, você precisa te falar, você precisa dar um recado, você precisa de comunicar alguma coisa. Isso realmente é muito, muito complexo, né? Então, realmente é parte mesmo da gente, né? Essa questão do celular. Então, além das influências do TI, a gente tem também os desafios da era da informação, que é a questão de conhecimento, que hoje é disponível para qualquer pessoa, a partir do momento da internet. Hoje você tem informação de tudo na internet. Então, se você está com dúvida de alguma coisa, é só você jogar no Google, né? Digitalização hoje é muito fácil, virtualização de coisas, molecularização, que é isso já voltado para a parte de biologia, a parte também de materiais, integração de redes, esse bate-papo que a gente está tendo aqui é bem exemplo disso. A gente tem vários fatores que são trazidos de acordo com essa era da informação. E isso faz com que nós tenhamos novas adaptações no mundo que nós vivemos. Isso a cada dia vai aumentar, tá? Quando a gente fala também sobre um outro tema relacionado para onde vai a TGA, que é a administração participativa. Isso fala, pessoal, não necessariamente de uma democracia, que está falando aqui uma democracia, mas de uma participação no geral. Não significa que a sua participação vai ser 100% considerada, mas essa participação vai nos ajudar a tomar algumas decisões que são importantes para a nossa vida, né? Então, isso faz com que essa administração participativa tenha mais cabeças pensando sobre um determinado foco, sobre um determinado objetivo, né? Então, mostra liderança, mostra disciplina, mostra autonomia desses funcionários que trabalham em organizações assim, com administração participativa. Se tiver dúvida, me fala. Como que isso funciona, então? Todas essas setas, elas vão se relacionar com a organização. Itens relacionados ao social pode envolver a organização. Com a ecologia, da mesma maneira. A parte tecnológica e assim sucessivamente. Então, tudo
acaba influenciando uma relação com a própria empresa, tá? Quando a gente fala de empresa holística, a gente vai falar de uma empresa mais abrangente, mais generalizada e que vai ter ênfase na sua competitividade. Então, como é que isso vai funcionar? Se tratando do ambiente da empresa, a gente vai ter sempre rápidas transformações e volume de conhecimento. Então, vamos colocar aqui uma empresa abrangente, poderia ser uma empresa de moda, por exemplo. Uma empresa de moda, ela precisa estar muito antenada, né, nas transformações ou nas tendências. E aí a gente tem aí rápidas transformações e um volume de conhecimento muito grande, porque você vai precisar de utilizar esses recursos para a próxima temporada, ou antecipar, de repente, 2 anos aí para frente, daquilo que as pessoas vão vestir, né? Daquilo que vai ser a tendência de moda. Então, é bem relacionado a essa parte holística e de competitividade. As características, né? São empresas globais, né? Que não tem assim limite. Vamos falar que está limitada em 4 paredes. Geralmente está muito voltada a essa parte tecnológica também, né? Vai também ter uma cultura muito bem definida, vai ter cargos estruturais, né? Não vai ter necessariamente aquele que é o chefe da seção, mas estruturas como se fosse clusters ou células, né, de trabalho. Também a questão da concorrência de preço, ela vai ser substituída também por fidelidade. Tem pessoas que gostam de determinadas marcas que, independente do preço, permanecem com a mesma marca. Então, se você talvez se pensa em bolsa, por exemplo, mochila, quem conhece Sensodyne vai entender que é uma marca de uma boa qualidade conhecida no mundo todo. Então, tem pessoas que falam, olha, eu prefiro comprar uma Sensodyne do que comprar, né, 4, 5 mochilas, né, no shopping popular, no Iapoc. Então, isso é uma questão de fidelidade. Sabe que aquela marca vai permanecer, né, fiel, não a marca fiel, mas o cliente fiel para um resultado que essa marca ela proporciona. Ok? Dúvidas até então? Não. Não. Então vamos passar. Deu uma travadinha aqui. Só um minutinho, pessoal. Vou ver aqui se vai conseguir voltar. Vamos lá. Vamos voltar então. Então, pessoal, continuando falando sobre as variáveis básicas da administração. A gente estava falando sobre a empresa holística e agora falando um pouco sobre as variáveis básicas da administração. Essas variáveis, elas vão compor de alguns fatores que são bem interessantes para a própria empresa. Por exemplo, a gente já falou um pouco sobre benchmarking, né, que não é uma cópia, mas é uma base que a empresa tem, né, as melhores práticas da organização são consideradas em outra empresa, né? Então, aí eu tenho aqui
Segundo o Internacional Benchmarking Klendhouse, a gente tem a definição que o benchmark é o processo sistemático e contínuo de medidas e comparação das práticas de uma organização com as das líderes mundiais ou do mercado, no sentido de obter informações que possam ajudar a melhorar o seu nível de desempenho. Sobre carro, por exemplo, eu te falei, se você busca um carro com segurança, um carro mais tradicional, você vai para marcas como Honda e Toyota, são carros mais tradicionais. Se você pensa em praia e diversão, você pensa em determinados lugares do Brasil ou do mundo, né? Ibiza, você pensa em, sei lá, praias mais badaladas. Então, essa é o conceito aí do benchmarking. A gente vai buscar as práticas melhores das líderes de mercado para aperfeiçoar o nosso negócio, ok? Pode se aplicar benchmarking também em empresas que não tem muito concorrente, tá? Quando eu fui montar a empresa de Portugal, eu não tenho tanta concorrência. Então, eu tenho empresas que também fazem o mesmo serviço. Então, eu busquei as melhores práticas e vi muitas deficiências que eu já implantei dentro da organização que eu montei. Então, isso é uma forma também de benchmarking, buscando ali aquilo que é o principal que a empresa solicita, até porque ela não seria a líder mundial. Mas pelo fato de ter mais tempo atuando no mercado, então mostra que essa empresa ela está mais bem estruturada do que aquelas que estão iniciando no momento, tá bom? Esse é um outro fator, business intelligence. Quando a gente fala de business intelligence, a gente fala de informações, né, em um banco de dados e que essas informações elas podem gerar, né, aqui está aqui ouro, né, ou seja, recursos. De simples informações, pessoal, nós conseguimos chegar a benefícios muito claros. Por exemplo, eu que vendo cursos de mestrado, então, eu poderia, por exemplo, pegar uma pesquisa do Censo IBGE e ver qual que é a cidade ou qual que é a capital que tem mais pessoas que são formadas, ok? Pessoas que são formadas no ensino superior, mas que não tem curso de pós-graduação. Isso é uma informação importante para mim, porque eu poderia impulsionar os meus esforços para áreas que eu sei que o conhecimento não é tão difundido assim, entende? Então, isso é uma maneira de eu fazer BI, que a gente chama, né? Business Intelligence. Então, o BI, ele vai transformar esses dados em informações e informações muito importantes, ok? Então, através de sistemas, através de softwares, né, que vão processar essas informações para te gerar conteúdo relevante para o seu negócio, ok? Passando aqui, eu vou falar um pouco sobre Chief Executive Officer, que é o CEO, né, que vocês costumam dizer. Dentro das organizações, o papel de presidente, né, o papel de diretor-geral, talvez, ele foi substituído por essa sigla, CEO, que essas primeiras letras do Chief Executive Officer. O que isso significa? É o chefe do setor executivo, ou seja, é o presidente. É o cara que faz todas as regras e diretrizes da própria empresa. Então, esse CEO, ele tem, então, uma função de presidente. É o papel executivo principal. Ele é aquele que executa a atividade, né, das políticas principais da própria organização. Só para vocês entenderem, tem o CEO, como eu disse para vocês, mas acima dele tem o board, que a gente chama de board, que é o proprietário, é o dono do negócio. Não necessariamente ele é o CEO, tá bom? Porque às vezes o dono ele não tem nem capacidade de gestão. Ele somente é aquele que investiu dinheiro. E ele vai cobrar metas ambiciosas para o CEO. Ele vai falar, olha, você está aí para poder gerir a minha empresa. Então, eu quero essas metas aqui que sejam determinadas e sejam alcançadas por essa organização, ok? Staff. O que é o staff?
Staff é a equipe de apoio, é todo mundo que não está na linha de frente. Aí você fala assim, professor, então os vendedores entram na linha de staff? Olha, vendedor geralmente é front-end, né? Ele fica na frente do cliente. Staff geralmente é aquela equipe que fica no seu no seu back-office, né? Nos setores que vão suportar aquela empresa, como financeiro, como RH, como almoxarifado e entre outras áreas. Ok? Dúvidas até o momento? Bom que essa sala nunca tem dúvida, sensacional. Vamos lá. Downsize. Downsize significa enxugamento, nós acho que já falamos sobre ele também em aulas anteriores, e que é diminuir essa questão hierárquica dentro da organização. Então, o nível, o organograma da empresa, que era muito grande, ele começa a ficar num formato mais achatado, como se fosse um cabide, ok? Porque eu não vou ter tantos níveis assim e vou ter simplesmente aqueles que são necessários para o funcionamento da minha empresa. Isso é bom, que ajuda a flexibilização da empresa, isso ajuda também de não termos cargos tão distantes um do outro, tá? Então, isso faz também que o downsize nos ajude a esse respeito, tá? Então, ele tem grandes benefícios para a sua organização. O empowerment, também acho que já falei sobre isso. O empowerment, ele vem trazer um empoderamento das pessoas. Antes, só um que mandava, agora eu tenho ali pessoas que vão responder metas, né, da própria organização. Então, eu vou dar ali um certo tipo de autonomia para tomada de decisão em relação ao empowerment. Então, isso faz com que nós sejamos uma empresa que delega isso para o funcionário. Para o funcionário que é competente, que consegue executar bem as suas tarefas, isso é muito legal, porque ele vai se sentir útil, vai ser uma cabeça pensante, vai ser um funcionário bem aproveitado na empresa. Mas aqueles que também não têm essa capacidade técnica, também pode se sentir bem pressionados com o empowerment. Então, depende muito, né, da situação, da realidade de cada organização. Então, é bom a gente entender um pouco melhor sobre isso. O e-learning. E-learning é uma técnica também relacionada à aprendizagem na internet, né? Aprendizagem à distância. O e-learning, ele tem uma característica que você estuda pelo computador. Aí você fala, professor, não seria o ensino à distância? Sim, também. O ensino à distância não contempla somente o e-learning, tá? Por quê? Porque antes, esse ensino à distância, ele já existia antes do e-learning, tá? Por que ele existia antes? Porque antes você tinha curso por correspondência. Eu sei que não é muito o tempo de vocês, mas se tinha muito curso que era relacionado a cartilhas, a fascículos, a correspondência em si. Então já existia o EAD, ensino à distância, mas não através do e-learning, tá? Então isso é uma forma que, pela tecnologia, chegou e chegou para ficar. Nós estamos fazendo aqui agora, nada mais é do que um e-learning, tá bom? Então, vamos considerar que é uma técnica que veio para ficar. Tem alguns países, pessoal, que já se cogitam o não retorno das aulas esse ano e até mesmo uma mudança nessa esfera do conhecimento. Eu, assim, já sabia que professor ia ser algo mais restrito cada dia que passa, né? Cada dia que passasse. Mas essa pandemia veio para mostrar que nós conseguimos aprender, inclusive, em modalidades que não é necessariamente a presencial, apesar de saber que nós preferimos essa modalidade, né? Então, esse é um fator que a gente precisa considerar, tá bom? Vamos lá, continuando.
Endomarketing. Queria parar por aqui hoje e falar um pouco do endomarketing, tá? O endomarketing, ele é uma estratégia... O endomarketing, ele é uma estratégia que é bem interessante, que vai mostrar um aspecto de um marketing dentro da empresa. O que seria isso, pessoal? É o funcionário que consegue vender o serviço da empresa ou o produto da empresa. Aí você fala assim, como que isso funciona, professor? Não é vender necessariamente da equipe comercial, é aquele funcionário que fala bem da empresa. Então, eu sei aí que tem na sala pessoas que trabalham aí com seguro veicular, que já me falaram. Então, o endomarketing é um trabalho que a empresa faz com que, por exemplo, esse funcionário fale assim, eu quero ter esse serviço. Mas não é porque é mais barato para o funcionário, é porque o funcionário entende que o serviço é muito bom, entendeu? É um serviço muito bom, é um serviço que tem grande valia, que ele acha que vale a pena, que ele entende como que a organização funciona, que concorda com os valores dessa empresa, entendeu? Então, esse é um endomarketing. Então, é o aspecto no qual a organização ela vende para os seus próprios clientes. E aliás, para os seus próprios funcionários. E esses funcionários acabam fazendo aquele processo de boca a boca dos produtos e serviços da empresa, ok? Eu, por exemplo, sou fruto do endomarketing da minha empresa. Eu, mesmo tendo já mestrado e os créditos todos do doutoramento, do doutorado, eu resolvi fazer um mestrado novamente para poder entender se realmente a minha empresa poderia fornecer isso de uma maneira, né, com qualidade, de uma maneira assertiva. Então, eu fui cliente da minha própria empresa. Eu acreditei e falei, eu vou fazer um mestrado para eu saber se realmente vai funcionar ou não. Que para eu vender isso para outras pessoas, eu tenho que entender se isso funciona para mim. E eu me tornei esse cliente da minha empresa. Então, eu vendo, claro, obviamente eu tenho total interesse de vender as coisas que eu mesmo, né, produzo ou que eu mesmo forneço, porque eu sou dono da empresa, mas como funcionário, eu faria da mesma maneira porque eu testei o produto. Uma coisa é você, né, fazer um marketing só porque você é dono. Outra coisa é você fazer porque você acredita e experimentou o tipo de produto ou serviço, tá bom? Então, isso é o endomarketing e que é muito interessante. Deixa eu ver aqui. Ah, tá bom. Vou só falar esse último do Just in Time. Just in Time, falei um pouquinho também em alguma das nossas aulas. É o tempo certo na hora certa, né? Se fosse traduzir ao pé da letra, seria o justo tempo, né? O tempo justo. E esse é um fator que é bem interessante, que essa metodologia faz com que as empresas não tenham excesso no seu estoque. Ela até pode ter um estoque, mas é um estoque mínimo para ela não parar de produzir. Mas o Just in Time, ele trabalha nessa questão relacionada ao tempo justo, né? O tempo exato, no momento exato, para produzir o seu tipo de produto ou serviço. Então, isso é também um fator que chegou para ficar. Hoje as empresas não têm estoque, a não ser que seja uma estratégia corporativa dela. Certa vez, recentemente aí, eu acho que eu já compartilhei esse exemplo com vocês, queria comprar um determinado eletrodoméstico e eu não encontrei lojas que tivesse pronta entrega. Por que eu não encontrei? Porque essas lojas não tinham depósito, tá? Então, elas não tinham esse acúmulo de produtos. Então, se você comprar pela internet ou você comprar pela loja, você tem que aguardar a mesma quantidade de tempo para esse produto chegar. Então, a cada dia que passa, essas lojas físicas estão sendo, né, mais demandadas e também com mais dificuldade, né, de vender o seu próprio produto ou serviço. Ok? Vou parar por aqui. Eu vou mandar isso para vocês. Talvez não vai ser hoje. Quando a gente terminar, eu mando isso para vocês, para que vocês tenham também esse material, tá? Só para uma questão de consulta mesmo e para que vocês possam
né, ter aí para a vida de vocês. Paramos no slide 21 e nós retornamos amanhã, tendo a última aula teórica, conforme eu falei, nem todo mundo estava na sala de aula na hora. Vou ter aula teórica hoje, tive hoje e vou ter amanhã. E nas próximas semanas, que vai ser a semana do dia 16 e 17, 23 e 24 e 30 e 1º, todas essas semanas eu vou dar um exercício. Então, vou dar um exercício no dia 16 e 17, um segundo exercício no 23 e 24 e um terceiro exercício no dia 30 e 1º, que aí a gente fecha toda a pontuação relacionada à nossa disciplina. Lembrando que eu vou também disponibilizar até o primeiro exercício, né, até esse próximo exercício no dia 16, tudo aquilo que eu tenho lançado dos outros exercícios que vocês já fizeram. Que aí vai dar tempo de vocês analisarem, ver a pontuação que vocês já têm e sabendo quanto que vocês vão precisar, ou se caso vão precisar. E aí a gente fica dessa maneira que aí você consegue fazer gestão do seu lado aí e não ter nenhum tipo de surpresa, tá bom? Passa esse material para vocês posteriormente, como eu disse. Peço novamente desculpa porque minha câmera não funcionou hoje, mas espero que amanhã esteja tudo ok, tá bom? Então amanhã estaremos novamente para terminar esse conteúdo. Beleza? Qualquer dúvida, estou à disposição. E fique com Deus aí. Um abraço. Boa noite. Boa noite. Boa noite.